Muito bem, vamos a mais um sarau da Lua. Esses saraus são tão bons, tão especiais. São. Bem-vinda, minha Até mesmo, amiga. até mesmo nas semanas difíceis, nas semanas complexas, a gente até usa eles como pretexto, como para se estudar, né? Para olhar o que a gente pode aprender disso, o que a gente pode conversar que talvez também seja reverbere com outras pessoas, né? Isso. Porque não é só de flores que a gente vive, tem semanas que são mais complexas, sim, né? E a gente se adapta e vai encontrando um caminho do meio, né? Acho bem legal a gente falar disso. A gente está gravando numa lua minguante, né? E a lua minguante tem esse arquétipo da feiticeira, que nem sempre, até é legal de falar, porque nem sempre o entrar em contato, né, com essa feiticeira é fácil. Por isso que a fase pré-menstrual tem essa fama, né, de, de trazer essas coisas à tona e a gente fica assustada e não sabe direito como lidar. E eu acho que é bonito, assim, né, porque o que a gente está trazendo aqui é exatamente o remédio que a gente usa com a gente. E não tem problema não estar bem, né? O problema é não acolher isso, a gente já falou, né, outras vezes aqui. Então, acho que hoje esse sarau, ele vem, assim, bem para compartilhar o remédio que a gente usa com a gente mesma, né? E o quanto a criatividade, a brincadeira e a conexão salvam a gente, assim, né? De, de armadilhas e de dores muito profundas, né? Então, esse nosso sarau de hoje, ele ganhou esse nome, né? De literatura e magia, e brincando com a sessão, né, o nome da sessão que a Clarice Lispector, né, participou daquele congresso de bruxaria. Então, a gente sempre honra, né, as musas inspiradoras. Então, como a Lê, né, tem esse amor, essa paixão com a Clarice Lispector, a gente está honrando essa participação dela nesse congresso, que a gente até já falou dele aqui, né, quando a gente fez o sarau, falando da Sobre a Clarice, Clarice. né? Isso. E, e aí eu brinquei com a Lê, eu disse para ela, vamos, a gente é as duas, uma é apaixonada por uma Clarice e eu sou apaixonada pela Clarissa, que é a Clarissa Píncola Estés, né, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos e outros livros, né? Então, hoje a gente vai fazer uma mistura desses dois universos aqui. Isso. Mais uma vez os livros aparecem, né? Esse universo das palavras, né? Eu sempre insisto nisso, que o autoconhecimento ele perpassa esse traduzir o que está se passando, né? Então a gente vai, como mulheres cíclicas, a gente vai percorrendo essas fases. Então, numa lua minguante, que traz esse arquétipo da feiticeira, bem complexo de lidar, a gente vai tentando traduzir essas mensagens que estão chegando, né? E aí a gente usa não só os livros como oráculos, mas, de certa forma, acho que ligar o botão, deixar acionado o botão do autoconhecimento é deixar acionado em nós uma antena que fica ligada também para os sinais que o mundo está nos dando. Então, quando eu estou chorando, escrevendo minhas páginas matinais, olhando para a janela e vem um passarinho voando para perto das minhas bandeiras coloridinhas que eu tenho na minha janela, é óbvio que aquilo vai me trazer uma sensação boa e vai trazer um significado que também vai depender de todo a minha trajetória e a simbologia que eu atribuo, né, àqueles símbolos, né, como para mim eles são identificados, né. E, bom, e aí eu acho que é isso, né? A gente vai trazer um pouco aqui hoje esses sinais do destino, essa magia que vem, a gente pensa em algo, aí a gente abre um livro e aparece aquilo que tu acabou de pensar, ou alguém vem e te fala alguma coisa, né? Isso que tu está trazendo é bem o que a Clarissa fala, né, desse mundo simbólico.
E eu acho que quando a gente se conecta com o nosso feminino, com essa ciclicidade, a gente recupera esse mundo simbólico, que é justamente a gente não vive só no mundo da razão, no mundo concreto. A gente começa a unir esses dois mundos, que é o mundo do invisível. E aí a gente começa a se abrir para ler esse mundo invisível, para entender o que esse mundo invisível está trazendo. E ele vai trazer de diversas formas, que é isso que tu falou, assim, às vezes é um passarinho, às vezes. E é É muito uma joaninha. uma joaninha, né, que aparece. Nossa, foi muito louco, assim, apareceu do nada uma joaninha na minha mão, não sei onde é que ela estava, que ela apareceu, assim, né? Aí tu diz, opa, né? E sabe essa vozinha que vem e nos chama, sabe? Para lugares. Ah, tu tem que ir em tal lugar, tu tem que fazer tal coisa. Quem sabe tu vai lá, umas coisas, sabe? Que a gente fica, né? Eu aprendi a obedecer essas vozes. E tem uma coisa aqui que a gente sempre fala, que a gente acho que já falou também em outros saraus, que é esse. A gente duvida sempre dessa voz, porque ela não vem de um lugar de razão, né? E aí a gente começa a ficar com medo. Será que, né? Será que eu tô ficando louca? E o quanto essa louca tem um peso para o coletivo feminino, né? Para nossa história, porque as mulheres que incluíam esse mundo simbólico, elas foram julgadas como loucas, né? Então a gente parece que Ai, vou me carrega emocionar. A gente carrega Aham. essa sombra, né? Essa sombra de ficar assumindo esse mundo simbólico e daqui a pouco alguém olhar para ti e dizer, não, tu tá ficando louca, né? Então, acho que a gente não precisa ter medo de ficar louca, porque a gente pode questionar o que que é loucura, né? Então, o professor Hermógenes dizia, Deus me livre de ser normal. E ele trazia, né, a normose como uma doença que a sociedade vive, né? Todo mundo nessa normose. Então, todo mundo igual, todo mundo sem se escutar, sem se perceber, né? Então, eu quero ser normal, eu quero estar dentro, né? Ou eu quero ser louca mesmo e viver essa Uhum. magia, né? E ter essas histórias para contar que a gente vai partilhar hoje. Eu acho tão rico, né? Eu acho muito legal a gente ter esse tipo de história para contar, porque a gente está aberta, né? A gente está aberta a, a fazer das coisas cotidianas se permitir que essas coisas cotidianas se transformem numa grande história de magia, né? Numa Isso. história fantástica, assim, né? Então, é esse universo. E a Clarissa chama isso o encontro com a curandeira, o encontro com a feiticeira, o encontro com a mulher sábia que a gente carrega dentro de nós, que é quando a gente encontra esse esse arquétipo fora e ele está refletindo algo que já está sendo construído internamente ou já está sendo resgatado, né? Porque a gente carrega ele. Então, é muito bonito da gente perceber quando isso acontece. E talvez quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai começar a identificar que na sua vida, talvez já tenha vivido uma situação assim, talvez só não tenha dado esse nome, né? Como esse encontro. E esse arquétipo ele surge quando a gente está mal, quando a gente Isso. precisa de ajuda. E essa ajuda vem, né? Porque Isso. esse campo, ele é vivo, ele está dialogando com a gente o tempo todo, está se movimentando. Então, se a gente pede, faz a pergunta, se abre, a curandeira aparece. Uhum. E ontem foi muito curioso que eu ouvi um podcast que meu amigo Marquito me indicou, era em inglês, daí tinha já essa dificuldade do inglês, mas eu fui também, né, me abrindo para o que viesse para eu entender. E ela falava muito de cultivar um eu interior, um inner self, né? E ela falava que que não existe ele nos abandonar. O que acontece é a gente
Aí ela usou Abandonar. um outro termo para esse outro self, que é um self mais egóico, que agora eu não lembro o termo que ela usou, mas a gente abandonar ou se desconectar desse inner self, porque ele seria algo como a gravidade, entende? Como não adianta tu pode pular o quanto tu quiser, tu se afasta do chão, mas ela te puxa de volta, não tem como, é uma força Isso. né, irreversível, não tem como a gente brigar com ela, né? E eu penso muito nisso das coisas acontecendo, o universo acontecendo ao nosso favor, né? E o Tony Robbins, aquele coach americano muito famoso, que tem até um doc na Netflix que chama Eu Não Sou o Seu Guru, ele fala que a vida acontece para a gente e não com a gente. O com a gente dá a impressão que eu vou ter que lidar com essa doença, eu vou ter que lidar com esse problema. Não, isso está acontecendo para mim. O que, que eu vou aprender com isso? Quando é para mim, né, vem É. com um para quê. Existe um para quê, por mais que a gente ainda não consiga olhar a dificuldade que a gente está passando, né? E aí eu acho que é muito isso, né, tá tudo acontecendo e um dia a gente vai entender um pouco melhor, né? É. E essa natureza selvagem, né? Que esse inner self é essa natureza selvagem que a gente carrega, que a Clarissa traz, né? E ela fala isso mesmo, que é a gente vai se distanciando conforme a gente vai crescendo, né? A gente vai se distanciando dessa natureza. Então, o nosso trabalho é se manter próxima a essa natureza selvagem. E aí ela traz o arquétipo do urso, assim, né? Do urso, aliás. Ela traz o arquétipo, porque a história que eu vou trazer tem a ver com o urso, mas eu me lembrei, misturei todas as histórias. Ela traz o arquétipo do lobo, né? Trazendo Uhum. essa questão do animal, né, selvagem. Nessa história, é o urso que aparece. E me conectei muito também com o livro que eu tô lendo, que tu me indicou, do Escute as Feras, né? Que também traz esse encontro, né, com a natureza selvagem de uma forma bem profunda, assim, e impactante, né? Uhum. Então, eu acho que, e é isso, né? E daí é bem isso, a vida acontece pra gente, porque a gente vai se deparar com aquilo que a gente precisa, né? Com aquilo que a gente precisa se deparar para seguir o nosso caminho, o nosso propósito. Então, as coisas vão acontecendo. Tá, vamos contar E nossas. tem como provar? Eu tenho como provar que as coisas acontecem. Muito bom. Provar cientificamente nós temos. Uhum. Eu tenho um estudo de caso aqui para apresentar. Boa, Muito boa. recente, acabou de sair do forno, Isso, galera. é isso. Muito bom. Vamos trazer os nossos estudos de caso, então. Eu também tenho várias histórias. Eu vou ser breve, né, com isso que aconteceu, porque na verdade a gente só está aqui agora fazendo esse sarau sobre esse assunto porque a gente trouxe isso que está Isso. muito, né, na pauta para nós mesmo. Então, ontem estava contando que foi um dia, tem sido essa lua minguante tem sido bem complexa para mim e ontem estava um dia bem difícil. Por estar ouvindo esse podcast que eu acabei de comentar, ela comentava sobre alimentação orgânica também, o quanto essa vibração, né, esse cuidar do corpo também vai alimentar, né, desde os pensamentos, desde uma alimentação que a gente tem mais saudável, tudo isso vai nos ajudar a chegar a acessar uma vibração melhor, né, mais positiva e tal. E, e isso facilita a conexão com o inner self, né? Ela estava dizendo. Uhum. E aí eu me lembrei que eu lembrei que existia uma feira, que é raramente que eu vou nessa feira, que acontece no Menino Deus. E aí eu estava assim, muito sem vontade. Daí, sabe quando a gente fica achando, então quer saber, acho que eu vou passar na feira, daí eu aproveito e faço um pedal pela orla, e aí meu dia já vai acabar, vou fazer isso, muito despropositadamente. E aí eu fui nessa feira Mal sabia tu que esse pensamento já era o teu inner self atuando, né? me guiando. Aham. Despropositadamente, eu cheguei na feira para buscar a tal da arruda para fazer e começar a iniciar, né, as vaporizações do útero com a arruda. Aí, chegando ali na feira,
Cheguei na banca, a menina falou que ela já tinha vendido tudo, tu tem que chegar mais cedo. Daí eu, mas é que eu quase nunca venho nessa feira, foi por acaso que eu vim aqui. Daí eu contei para ela, eu preciso só de um pouquinho, porque minha amiga falou que é uma planta muito forte, eu vou precisar usar só um pouco. Não, e daí tem um detalhe, né? Sempre tem uma bruxa que dá uma missão. Então, tu começou Sempre! com isso, já te aviso. Tu deu a missão na segunda de manhã, quando tu mandou a mensagem pra gente lá no grupo, dizendo, sim, galera, agora a vaporização é com a arruda. Deu, putz, por que a Jéssica não falou isso no sábado? Eu tinha comprado na Feira do Bom Fim. É isso aí. Sempre começa com a missão de alguma bruxa. Já começa a história aí. Pronto. Aí, como eu fui transparente para ela, eu não falei só queria arruda, não tem, tá bem, obrigada, e fui para uma outra banca. Eu, Tu te abriu, falante, né? me abri. E daí eu disse para ela, é porque acho que até na próxima feira, no sábado, eu já vou estar menstruada. Eu queria fazer a vaporização antes, já coloquei tudo isso para ela, né? Daí ela disse, eu até tenho em casa, né? Mas eu não posso combinar de te entregar e tal. Olha, ela estava toda assim prestativa. Aí, desapeguei disso, né? Vou aqui comer um quibe e depois vou continuar meu pedal, eu pensei. Quando eu fui no Kibe, conversando lá com o pessoal que eu já conheço, né, que também participou da outra feira, aí o menino me toca no ombro e diz assim, a moça lá, a Vanessa lá da feira, da banca que eu tinha acabado de falar com ela disse para tu ir lá falar com ela, volta lá. Daí eu, tá bem, vou só pegar meu Kibe e volto lá. Quando eu voltei lá, ela disse assim, olha só, eu vendi tudo, mas a senhorinha que comprou é a senhorinha lá da banca do sabão, a Imaculada. Imaculada, já tem um nome aí, né? Aí ela disse: vê com ela como tu precisa só um pouco, talvez ela te cede um pouquinho, porque ela comprou de mim. E a senhorinha realmente ela faz sabão com arruda, com manjericão, com babosa, com várias plantas. Daí eu fui lá, tá, obrigada, vou tentar com essa senhorinha. Aí cheguei lá e fiquei conversando com ela, daí já me interessei pelo sabão, eu ia comprar sabão igual, eu disse, olha, eu vou comprar o seu sabão porque eu me interessei, mas eu tô aqui por causa de outra coisa. Eu queria ver se a Vanessa me contou que a senhora comprou a ruda dela, eu já dedurei, né? Aí ela olhou para a Vanessa e fez algum sinal para a Vanessa lá do outro lado, ai, tá me contando, né? Tá me entregando. Aí eu disse, mas eu não preciso muito, falei para ela e tal, né? Aí nisso ela abriu a sacolinha dela e me deu uns galinhos, daí eu disse, não, pode ser menos. Ela ia me dar o ramalhete todo, deu, não, pode ser menos e tal, ela me deu menos. E de repente, tipo, eu já estava achando aquilo muito. Parece que está tudo acontecendo para eu, sabe, fazer essa vaporização, que eu sei que vai me trazer curas, tem tudo isso. Também já era um movimento meu buscando cura, né, eu acho. Se não bastasse isso, de repente chega uma senhora super falante e até meio invasiva, sabe? Ela passou na minha frente, na banca, dela começou, eu estava querendo pegar o Pix com a senhora para pagar e ela começou a perguntar: "E o sabão? Isso aqui é para quê?" E começou a falar um monte de coisa. E eu queria pagar e sair e eu não conseguia, sabe? Porque daí ela começou a falar, ela falou tantos assuntos, parecem aleatórios, mas agora eu estou juntando as peças, né? Ela chegou a me perguntar qual era meu signo, qual era meu ascendente, qual era minha lua, começou a me dar um monte de dicas do que eu tinha que fazer, sabe? E quando ela olhou nos meus olhos, eu vi que tinha uma intenção, assim, tipo, e me passou sabe quando passa uns tremores, assim, meu Deus, essa mulher é bruxa, sabe? E eu senti que ela era bruxa, e daí do nada ela começou a falar Quando eu pensei que ela era bruxa, foi muito louco. Isso eu não te contei. Quando eu pensei que ela era bruxa, ela falou algo assim da Inquisição. Ela trouxe essa parada, sabe? Meu Deus, Ah, tá confirmado. Ela sabe? as E daí, bruxas se encontrando na feira, se reconhecendo na feira. e daí ela disse assim, ela contou que ela disse, a gente já sabe das coisas, só que a gente esquece quando a gente vem para essa vida. E aí,
Daí ela falou que era uma droga a gente esquecer. Ela estava revoltada sobre esse fato da gente esquecer, fazem a gente esquecer, ela falou. E ela disse: quando eu aprendi a ler sozinha, eu olhei que o B e o A era Bá. Eu pensei que eu já sabia isso, só estava me lembrando. E eu pensei: meu Deus, essa mulher aprendeu a ler sozinha, para começar. Essa bruxa aprendeu a ler sozinha, né? Então, Ah, eu só sei assim, ó, que foi maluca essa experiência. Eu ainda estou processando tudo que ela me trouxe, sabe? As coisas que ela me falou. Hum, Foi uma abordagem inesperada, né? E eu sonhei com ela, eu agradeci a presença dela antes de dormir, né? Se não bastasse, acho que eu continuo para finalizar com isso aqui, né? Para terminar, porque eu acho que daí fecha. Daí tu fica pensando, tá, tudo isso, Letícia, é tu que está atribuindo esses valores e tal. Que daí eu até mandei para ti, né, uma mensagem, bom, vamos ser comedidas em tudo isso, porque eu tô sensível, eu tô, sabe, eu tô querendo que as respostas venham, eu também não posso me agarrar a qualquer sinal, sabe? Né? Tem que ter um centramento e tal. Parece que eu estava pedindo confirmação, né? Universo, me confirme. Pode falar. não, eu acho que isso vem muito dessa sombra do medo, né? Porque quando tu fala assim, eu estou atribuindo, sim, porque só tem que e só pode fazer sentido para ti que está nessa experiência. Isso é Isso. muito importante da gente falar, porque a dificuldade né, a nossa dificuldade é essa. Então, hoje a gente tem a sorte de ter um grupo de mulheres que a gente compartilha isso e a gente é validada, a gente é acolhida, porque a gente vive essas histórias também, né? Então, quando tu me trouxe, eu falei, nossa, sensacional, porque eu tenho uma coleção de histórias assim, né? Porque a minha vida toda foi essas coisas que aconteceram. Então, daí isso faz a gente acalmar o coração. Então, acho que isso é Uhum. muito essa sombra, né? Do Isso. medo, e aí a gente vai e pede uma confirmação. E a confirmação vem. Aham. Aí, eis que à noite eu tô sentada no meu. Ah, e daí eu tava numa função para comprar o banquinho, porque tá, eu ia fazer Mais sem uma o banquinho, missão. eu agachada e tal. Quando eu saí da feira, eu pego o meu celular, o moço da loja que eu ia comprar me mandou: olha, tem um banquinho aqui, se tu quiser pegar, tu consegue, a gente fecha às 6. Daí eu acho que dá tempo de eu passar e pegar o banquinho. Era 10 para 6, eu tava chegando na loja para pegar o banquinho, né? Até isso funcionou. Aí eu cheguei, fui fazer a vaporização, daí eu vou pegar um livro, enquanto eu estiver fazendo a vaporização, eu vou dar uma olhada nesse livro. E aí eu tenho esse livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa, que é um livro bem pequeno, né? Estava aqui já há uns meses e eu não tinha parado para ler. E aí eu comecei a ler ele, e aí eu parei, né? Daí eu pensei assim, ai, até quando será que eu vou ficar? Sei que a Jéssica falou que até que parar de sentir o vapor, a gente pode ficar, né, fazendo a vaporização. Daí eu pensei, vou continuar aqui, continuei. Quando eu cheguei nessa parte, bom, terminou minha vaporização, posso levantar daqui, eu já entendi. E eu vou ler esse trechinho para vocês. O que me leva a uma pergunta especial para a sua reflexão. Espera, deixa eu voltar aqui, que ela fala aqui, ó. Se contarmos os 10 primeiros anos de vida como uma década, estou na minha 7ª década na Terra. Isso a Clarissa, né? E agora vejo com clareza que o trabalho de amor da grande avó também se desdobra num nível terreno. Ou seja, o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão, no bom sentido, de examinar, o que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade, o que significa abençoar, ensinar, o que significa mostrar como se faz, abrigar, o que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós. E assim cuidar das outras almas de todas as idades que possam passar, mesmo que só por um momento ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para a sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior?
Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas, aqueles que caracterizem nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte: sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser, sim, uma velha sábia que se materializa como que surgindo do nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunhedo. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer seja ela uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou uniforme completo de combate, ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão como uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho ou frasco com lágrimas para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisará estudar e interpretar para acabar encontrando seu caminho. Aí eu entendi, né? Genial, muito lindo. Ai, olha, como é que, né? Eu sou apaixonada. E daí, olha só, e aí a Lê me contou essa história, né, ontem. E aí eu falei para ela, tá aí o nosso sarau, a gente precisa levar isso pro sarau, né? Porque e aí eu falei, vamos, eu vou me concentrar e vou abrir o Mulheres que Correm com os Lobos para ver o que que vem, né? Então ontem depois que eu finalizei o meu trabalho, eu fui me conectar com tudo isso. E aí eu abri na página de uma das histórias que é a minha história preferida, só que eu abri na página onde ela já está trazendo a explicação, né, de cada elemento que a história traz. E aí a página Uhum. que eu abri dizia a explicação que ela está dando é a procura da curandeira, né? Daí eu falei, tá. E agora, ouvindo de novo a tua história e pensando, eu vou trazer a história rapidinho, assim, com as minhas palavras, não vou ler, porque ela é comprida, Boa. mas eu vou trazer essa história do urso da meia-lua, que eu fiquei pensando que tem tudo a ver com esse. A gente vai identificar essa história nessas coisas que acontecem. E rapidinho, antes de eu falar disso, eu tenho uma história que é muito emblemática, assim, em relação às velhas sábias que aparecem, né? Eu tenho uma amigona minha que, que eu amo muito, e eu e ela, a gente tem coleções, assim, de histórias de bruxaria, assim, né? De coisas que a gente já viveu, que, olha, tinha que escrever um livro. Muito engraçadas. E aí eu me lembro que a gente foi, há muito tempo atrás, isso, época de faculdade, nós duas solteiras, a gente foi numa missa de Santo Antônio, né? O que que nós estava buscando lá na missa de Santo Antônio? Nós estava lá querendo, né, um marido. Então a gente foi nessa missa na igreja de Santo Antônio, em Porto Alegre. E tava, imagina, uma muvuca, um monte de gente, porque é uma festa enorme, né? E nós fomos na igreja pegar o pãozinho de Santo Antônio, todo, né? Aquele ritual. E a gente tá saindo da igreja, uma muvuca, a gente não sabia direito como sair, porque tinha muito carro. Uma senhora aparece do nada e nos pede carona. Se nós podia dar carona para ela até o centro. Aí a gente se olhou assim e falou: como é que tu vai dizer não, né? Naquelas alturas, assim, tá, tudo bem. Era minha amiga que estava dirigindo, eu nem sabia dirigir nessa época. E aí essa senhora entrou no carro e ela começou a falar muitas coisas também, que nem essa senhora que apareceu, assim, ela começou a falar, parecia que, sabe, e ela começou a trazer um monte de coisa e a gente se olhava e não estava entendendo, e aí a gente largou ela,
ela trouxe histórias, assim, que até hoje a gente fala nisso, porque a gente largou ela no centro de Porto Alegre, então a gente estava lá na igreja de Santo Antônio, a gente atravessou a cidade com ela e ela falando muitas coisas, e ela desceu e desapareceu. E daí, até hoje, a gente conversa, eu e essa minha amiga, será que essa história é real? Será que a gente viveu? Isso é, né? Porque é isso, assim, era uma pessoa que surgiu naquele dia com muitas informações, muitas, e nós ficamos assim, nossa. Então, assim, essa para mim é a história mais emblemática, assim, né? Dessa aparição e depois desse sumiço, Genial. E né? tipo, olha a característica, né? Tanto a minha bruxa como a tua, talvez seja a mesma, né? É, pode ser. Elas parece que elas têm uma necessidade, é mais forte que elas aquilo, Isso, sabe? Elas têm né? que falar. Essa minha bruxa, ela disse assim: me vem as coisas e eu falo para as pessoas. Ela falou, sabe? É. Isso assim, tipo, era mais forte que ela. E essa que veio, que apareceu para nós, ela tinha uma história com a igreja, e ela tinha abandonado a história da igreja, assim, a igreja não tinha feito sentido para ela, sabe? Muito essa coisa, assim, né? Do caminho que a gente percorre, assim, né? Enquanto mulher, né? Atrás dessa espiritualidade, assim. Então foi uma coisa muito louca que a gente viveu e daí a gente sempre brinca, né? Bom, se foi uma alucinação, foi uma alucinação minha e tua, né? Eu falo para essa minha amiga, nós duas tava na mesma. Então isso é muito interessante, assim. E teria outras várias para contar, né? Que eu, assim, na minha adolescência, eu saía para festa e ao invés de festa eu me encontrava com as bruxas que apareciam e daqui a pouco nós estava tirando carta, lendo a mão. Era sensacional, assim. Então, isso sempre fez parte da minha vida. E a história do urso da meia-lua, eu achei muito bonito porque eu fiquei pensando, né? Tem, a curandeira sempre dá essa missão, né? A bruxa dá a missão e a gente tem que ir atrás. E essa história é sobre isso, né? A história conta a história de uma moça que está esperando o marido voltar da guerra e o marido volta e ela espera o marido com um banquete, sabe? Toda amorosa, com muita comida, com muita e ele volta de uma guerra todo, né, machucado, sofrido, com muita raiva dentro dele. E ele tá com tanta raiva que ele olha para aquele banquete e fala: "Não quero nada disso. Tu me deixa sozinho, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar aqui na floresta sozinho, me deixa aqui". E ela fica com o coração partido, porque ela, né, tava há muito tempo esperando a volta desse homem. E aí ela vai procurar uma curandeira para pedir ajuda para curar esse marido. E aí a curandeira olha para ela e diz: "Tá, tu quer curar o marido? Tá bom. Tu vai então fazer o seguinte, tu vai atravessar a floresta, subir a montanha e lá no topo da montanha tem um urso numa caverna, que é o urso da meia-lua, porque ele tem uma meia-lua, uma pelagem diferente. Eu preciso Uhum. que tu me traga um pelo dessa pelagem diferente do urso". Uau. A guria foi, né? Ensinar. Como é que eu vou fazer isso? Imagina que ela disse: "Ah, mas se tu quer curar o teu marido, essa é a tua missão". E aí ela diz: "Tá bom, então eu vou". Né? Então ela vai e ela vai subir a montanha e ela vai passar por várias provas até se encontrar com o urso e trazer o pelo de volta. E aí, antes de terminar a história do que acontece, eu vou ler essa parte. Bom. Então, a procura da curandeira, a escalada da montanha. Portanto, em vez de procurar ter um bom comportamento, entre aspas, e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo num raio de 100 quilômetros, é melhor primeiro convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar, para que possamos descobrir o que provocou essa sua visita. A princípio, a raiva age como o marido irado na história.
Ela não quer conversa, ela não quer comer, só quer ficar ali sentada, vociferando, ou então não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira, nosso self mais sábio, nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego. A curandeira é sempre a que vê longe. É ela quem pode nos dizer a vantagem que pode advir da exploração dessa onda emotiva. E aí, costurando com o trecho que tu trouxe. As curandeiras nos contos de fadas representam geralmente um aspecto calmo e imperturbável da psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas, a curandeira interna não se perturba com tudo isso e mantém a calma para calcular o melhor meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem, e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdido, podemos invocá-la novamente ao examinar com calma a situação que provoca nossa raiva, projetando-nos para o futuro para decidir, a partir desse ponto privilegiado, o que nos deixaria orgulhosas do nosso comportamento passado e depois agindo de acordo com isso. Olha que lindo, né? Então, essa mulher sábia, ela vem e te traz esse lugar de calma para tu analisar, né? Então, aí ela vai contextualizar tudo o que significa, né, essa subida da montanha. Porque durante essa subida da montanha, ela vai encontrar várias coisas que vão fazer com que ela vá percebendo, né? Então, eu não vou a gente teria que fazer um encontro só sobre esse conto, assim, para ir buscando cada partezinha. Mas para contar o final da história, ela passa por várias provas, por várias coisas. Nossa, ela tem que pensar numa estratégia, né, do urso não atacar ela e ela conseguir esse pelo. Então ela passa a alimentar o urso. Ela passa a nutrir esse urso para se aproximar dele, né? E aí chega um momento que ela tem que encarar o urso. O urso se mostra para ela feroz e ela tem que dizer pro urso o que que ela quer. É tipo, eu vim buscar uma ruda para fazer a minha vaporização, sabe? É isso. Ela precisa dizer pro urso, eu preciso de um pelo porque eu tô aqui para salvar o meu marido. Ela precisa falar para ele, né? Então, assim, a tua história é muito, né? A ida na feira de bicicleta é isso, é subir a montanha, chegar lá não tem a arruda, aí tem que falar com a outra pessoa, é isso, essas provas, né? Então a curandeira deu a missão, vai lá e busca o pelo, vai lá e busca a arruda. E aí começa toda a história a se desenrolar. E aí, então, ela passa dias nessa função, volta, né? Consegue o pelo, porque daí o urso diz, tá, é isso que tu quer? Então tá, ele dá para ela o pelo, né? Então tá aqui, ó, leva. E aí ela volta faceira, né? Feliz da vida que ela tinha conseguido. E aí ela chega de volta para a curandeira e entrega para ela conseguir. A curandeira fica encantada, porque ela não imaginava que ela fosse conseguir. Ela pega o pelo e joga no fogo. E a guria enlouquece. Não! A guria, quê? Eu não acredito! Eu passei por tudo isso, tu me fez passar por tudo isso e agora tu queima isso? Aí a curandeira, sem sair dessa frequência, né, calma, olha para ela e diz assim: tu lembra tudo que tu viveu? Tudo que tu vivenciou para chegar até o urso? Tu lembra? Aí a guria começa a contar para ela: lembro, eu passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por isso, começa a falar. Então, eu vou ler o diálogo. Que é quando ela joga, né? Ela pega o pelo e diz assim: este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, se levantou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja.
Não! Gritou a mulher. O que a senhora fez? E ela diz: fique calma, está tudo certo, está tudo bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. Essa história, para mim, ela é sensacional, né? Porque daí ela devolve a autonomia para ela. Não tem uma fórmula mágica. Tem a gente aplicar, né? A gente levar com a gente toda essa experiência e trazer para nossa vida, assim, né? Então, é muito bonito, assim, né? A curandeira serve como essa pessoa que dá a missão e a gente, né, vai passando por todo esse processo e depois usa isso na nossa vida, né? Então, eu acho tão bonito essa história por causa disso, assim, né? Por causa desse lugar da curandeira de trazer essa sabedoria, né? Então, não era o pelo que interessava, né? No fim das contas, não era a ruda, Aham, aham. né? É uma coisa muito. No fim das contas, não tinha nada a ver com a ruda, né? Tinha a Isso. ver com todo esse processo, com tudo que precisava passar, com tudo que tu acessou a partir disso, né? Claro que tem a ver com a energia da Ruda, né? Claro que sim. Sim, sim, é. Mas é meio que. E precisa existir o pelo do urso para existir essa história, né? E Exato. precisa existir, precisava existir a Ruda também, né? Isso. Ai, eu acho demais, assim. E agora, né? Tu ficou lendo a explicação, eu fiquei, tá, e agora? Agora é fazer essa tradução, né? Tipo, como voltar para ela, né? A mulher, como ela vai voltar e, né, Isso. lidar com esse marido que é um urso que ela alimentou ela foi alimentando o urso para se aproximar dele, né, até que ela conseguiu falar para ele, olha, eu preciso de um pelo, né? Quem sabe ela precisa falar para esse marido que ela tá com saudade, que ela entende que ele passou pela guerra, né, e o diálogo precisa acontecer. Aí eu vou trazer para minha vida, né, o que que eu preciso olhar, né? Isso. O que essa mulher me falou que eu posso tentar experimentar, sabe? Porque não vai me fazer, né? Ela não me deu nada que seja algo, ela não me deu uma missão, porque eu acho que talvez continua a missão, ela vai voltar para casa, né? Então essa senhora lá na feira, ela me deu uma missão. Voltei para minha casa, mas ela me deu dicas, tu pode fazer isso, tu pode fazer isso, faz isso também. E aí eu acho que eu vou sentir no meu coração o que que eu posso ir fazendo Isso. dessas coisas que ela me falou, né? Talvez não preciso fazer tudo agora. A primeira coisa foi Porque sentar e fazer a vaporização, né? isso. E porque esse marido, né, na história, representa o nosso masculino ferido, né? Nosso masculino interno ferido. E aí ela Uhum. traz uma coisa que é muito importante da gente perceber, que quando a gente está com raiva ou quando a gente está angustiada, quando a gente está nesse lugar de dor, a gente não quer nem receber alimento, nem, né? A gente está tão fechada na nossa dor que a gente quer ficar nisso. Então, a grande sabedoria dessa história é que primeiro a gente precisa curar isso. A gente precisa acolher essa raiva, né, para depois ir para esse processo, então, né, de receber a nutrição, de receber o outro. Tem vários símbolos aí nessa história que fazem com que a gente vá entendendo, né, que na verdade esse marido também somos nós, né, representa essa parte nossa que a gente entra em contato e que daqui a pouco a gente fica fechada, né? Tem uma parte que ela fala das ilusões, que ela vai subindo a montanha e vai agradecendo as ilusões, né? Porque quando a gente está fechada nessa emoção, é isso, sim, né? A gente está encarando
toda essa angústia, toda essa dor como real, concreta e imutável, né? E a velha sábia diz assim, ó, tá vendo? Tá acontecendo tudo isso, tá tudo desorganizado, mas não te perde desse centro que vai te encaminhar para o lugar de cura, que vai te ordenar a tua vida, vai dizer agora faz assim, agora faz assim. Calma, calma, tá tudo bem, né? Então, acho que é esse o aprendizado, assim, né? Quando tu sai para buscar a Ruda, né? Tu já tá saindo desse lugar fechado de dor e tá indo em busca da cura, né? E é muito isso, Total. assim. É. Total, porque os dias anteriores eu estava trancada no apartamento, eu não Isso, conseguia fazer esse movimento. Talvez se eu tivesse ido tentar, né, se a feira tivesse acontecido num dia antes, eu teria perguntado, não tem Arruda, vou embora. E ir embora isso, chorando, entendeu? isso. Tipo, sei lá, sabe? É, isso. Dramática, assim, né? Então, eu estava mais aberta, consegui conversar, consegui pedir o que eu queria, né? E Isso. é muito maluco, assim, tipo, o universo ajudando, trazendo as bruxas, trazendo os, Ah, né, os significados, os sinais. muito legal. E, Acho que a gente tem ai, que parar de usar essa expressão. Tava pensando nisso. A gente tem que parar de usar essa expressão. É muito louco. Que loucura. é A verdade. gente tem que parar de falar isso, sabe? A gente tem que dizer, nossa, é muito real. É muito É incrível. É muito verdade. incrível. É muito incrível. É de uma generosidade muito grande, né? Dessa Uhum. natureza que nos traz isso, assim, né? É verdade, é verdade. Boa. Porque realmente, tipo, aquilo que. Porque às vezes a gente fala muita coisa e a gente não consegue. Nos momentos difíceis, é difícil botar em prática aquele conselho que tu dá para tua melhor amiga, sabe? Tu não Isso. tá sendo melhor amiga de ti mesmo, né? E é muito difícil aí de sair daquele lugar de dor, de sofrimento, de revolta, de raiva. Aí a raiva que tu não sabe nem para onde direcionar, ela se volta muito para dentro, a gente vai Uhum. se intoxicando naquilo assim e tá tudo confuso, né? Tanto que ontem eu te falei, tá tudo confuso, Jéssica. Eu não sei, eu fiz tantas perguntas para o campo ultimamente porque eu não conseguia conectar com a minha sabedoria, sabe? Eu não sabia dizer, sabe, o que que tu quer. Eu podia chegar na frente de um buffet, já sou libriana, já é difícil escolher, mas Mas sabe, tipo, quando eu quero, quando eu sei, eu tenho uma força dentro de mim que eu sei que eu quero, que é até uma teimosia, assim, sabe? É uma ânsia por aquilo. E eu estava tão perdida que eu não conseguia conectar. Eu não sei o que eu quero. Campo, por favor, me diga, sabe? O que que eu tenho que fazer? Ah, E aí eu fui indo, né? Pelo menos eu me abri para isso, assim. isso. Mas, né? Então é um pouquinho, é melhor o feito que tu consegue do que algo perfeito que tu queria fazer, sabe? Gostaria de fazer. E, ai, que legal, assim, tipo, tá, eu tô conseguindo transmutando. Eu não E me sinto aquela Lê que eu sou sempre, eu ainda tô sentindo que essa vibe tá difícil, mas tá tudo bem, sabe? Não vai estar sempre. São essas ondas, né, que isso. vão vindo, nos atravessando, né? É. E é isso, é estar aberta para a cura acontecer, né? É isso. Isso. Pode continuar assim, mas aberta para ir olhando para essa cura, né? Então, isso é muito legal. Muito bem. Então, esse foi o nosso sarau Literatura e Magia. Muito bom. E hoje foi só com Clarissa, porque o título, a Clarice ficou com o título do sarau, né? É isso. Isso. E o resto foi a Clarissa, a bruxona. Imagina a gente conseguir juntar essas pessoas numa roda. A Clarissa. Imagina. Bom, agora a senhora converse com a gente sobre os seus livros, A Mulher que Corre com o Lobo. Imagina a Clarice Lispector fazendo pergunta para Clarissa Píncola, as duas, né? Ah, eu queria participar dessa reunião, né? Já pensou que maravilhoso? Ia ser incrível. Uma roda em volta de uma fogueira É. seria, né? Tomando cacau. É. Muito bom, muito bom.
muito bom. Ai, ai, amiga, muito Eu que obrigada. Não só agradeço. por isso, por também ter me dado essa missão, né, de ter que buscar essa arruda. Sensacional, adorei. Não tinha me dado conta que tudo começou com a lição. Muito bom, muito bom. Ai, ai, É muito isso, então obrigada. tá. Muito obrigada. Contem para nós se vocês têm histórias de bruxaria também, mandem mensagem, compartilhem. E eu acho que é isso, né? E nos vemos domingo no ritual. A gente tem ritual domingo. Eu não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo, né? Mas nós agora no dia 31 temos 31? Não, olha eu, tô bem louca. Não, acho que é 20, Peraí que eu vou olhar. é 20 alguma coisa. É que bruxa não sabe o dia do mês, só sabe a lua. Nós vamos se ver um dia depois dia 28. Isso. Um mês, sei lá, o dia do mês eu não sei. Eu sei que é na lua nova, E eu também. dia 28. A gente tem um ritual, eu fiquei pensando, né? A gente faz os rituais a cada alunação. E eu também dou várias missões para vocês, né? Que é conseguir os materiais, que é trazer, né? Então, agora eu tô me dando conta do quanto isso faz parte do processo e o quanto isso é importante, né? Do que a gente chegar, por exemplo, com tudo pronto, né? Se vocês chegassem para o ritual com tudo ali, não é a mesma coisa, né? Não, 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 vai atrás do chá, vai atrás do, sabe? Acho que Até isso faz parte. porque tem tudo isso, né? O chá, a Jéssica fala pra gente, ó, tem essa lista, escolham intuitivamente, aí tu já tem que conectar com a tua, né, tua mestra interior, tá? Qual é o chá que tu quer? Aí já escolhe, depois vê a simbologia daquele chá, fora todo o ritual, toda a magia que a gente É, vive, né? E que traz tanta cura. Ah, eu só quero que cada vez mais mulheres acessem, sabe, esse tipo de energia, né? Porque às vezes a gente encontra as mulheres são tão violentas umas com as outras ali no mundo é, lá fora, né? Tipo, agora eu vou ir para o meu trabalho e tal, e eu queria tanto que, né? Mas a cura começa dentro da gente, né? Então, daqui a pouco alguém me pergunta, isso, ai, por que que tu tá tão bem, né? Por que que tá acontecendo isso contigo? Ah, porque eu faço rituais, né? Então, eu isso, acho que é nessa vibe, de pouquinho em pouquinho a gente vai multiplicando, isso, né? isso aí. Que muitas mulheres possam encontrar esse caminho, né? Esse caminho de viver a vida, né? De aproveitar a existência aqui. Que eu acho que é isso, né? Isso que traz a beleza, traz a magia, né? Pra gente também. A vida não é só sofrimento e pagar conta e não sei o quê, né? Tem toda uma magia acontecendo que a gente precisa se abrir para ela e viver. Acho que isso é muito bonito, assim, né? Isso. Apesar, né, de tudo que está acontecendo fora, que pode ser um contexto difícil, né? Porque a gente sabe das situações que várias pessoas vivem e que a gente já passou também, né? Mas é muito isso, é não perder a conexão com essa espiritualidade que traz sentido para as coisas, né? É, e eu acho que a gente acaba encontrando um jogo de cintura e a mulher faz muito isso, porque enquanto ela está cozinhando, ela está vendo, estendendo a roupa, daí ela está dando uma espiada nos filhos, daí, sabe? E Então, esse multitask já é uma coisa natural da gente. E, e aí, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode se abraçar. Como eu já consigo fazer várias coisas, será que eu consigo encaixar de ir na feira à tardinha, que daí eu pedalo e vou, entendeu? Tipo, a gente já dá um jeito, não é? Ai, quando sobrar tempo eu vou fazer um ritual, sabe? Eu acho que não, também tem isso, essa intenção de cura. Eu quero fazer, então eu vou tentar encaixar ali. Eu não estou deixando de viver minha vida, de viver nesse mundo material, que também, afinal, a gente também, isso, acho que a maior não é viver nessa bolha de fazer ritual. O ensinamento vem quando a gente desce a montanha e vai, que isso, nem a história da Clarice, e vai isso, lá voltar para a vida real e aplicar, entendeu? Ela até joga, ela queima aquele pelo, né? Então é isso, né? Serve como um ensinamento, mas aí tu usa isso no teu isso, dia, tu isso, integra, porque a perfeito, gente está aqui encarnado nesse corpo para aplicar as coisas no dia a dia. E quando eu estou lá no meu trabalho, que as coisas são tricomplexas, eu não preciso falar da mulheres que correm com lobos, mas eu consigo, talvez, de uma forma
amorosa, eu consigo levar um pouco, sabe? E aí são doses homeopáticas que tu vai levando para o mundo lá fora e vai acontecendo a transformação, É, né? perfeito, é isso aí. É exatamente isso. Maravilhoso. Ai, minha amiga, muito obrigada. Amei. E Também eu fico tão amei. feliz de viver com vocês essas histórias. É cada Ai, história. Eu tenho que escrever essas histórias. Eu vou lançar um livro ainda com as histórias de curas que não, eu te cada um ajudo a vive. editar Isso. total, né? Vamos se Maravilhoso. juntar e vamos Vamos, escrever. vamos. Volume, Maravilhoso. vai sair vários volumes, né? Isso, Mas eu acho que é isso, um resgate dessas histórias de bruxaria, isso, sabe? isso. Como a bruxaria acontece no mundo contemporâneo? Assim, pessoal. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Tu manda até, tu pega até o WhatsApp da bruxa, entende? Tipo, a tecnologia ela tá embutida ali. Exatamente, é bem isso. É, né? É bem isso. Muito legal. Ai, que bom. Espero que esse sarau também, né, conecte vocês, traga respostas para vocês, que esse sarau sirva, né, de oráculo para quem está precisando também desse momento. E é isso, e a gente segue juntas na bruxaria Seguimos. e na Beijo. literatura. E na literatura, claro. Beijão. Beijos.